Olá, tudo bom? Hoje vamos falar sobre dicas de fluxo de caixa, mais precisamente para responder às questões do CRC, no sentido em que não entraremos profundamente sobre o que é fluxo de caixa e toda a sua nomenclatura e seus conceitos, tá? Simplesmente o foco é para resolver as questões do CRC, certo? Bom, gente, fluxo de caixa é uma demonstração contábil para o usuário, claro, interno e externo, que visa demonstrar as entradas e saídas de caixa da empresa. O foco é o que a empresa tem disponibilidade de caixa e equivalente de caixas, ou seja, caixa, banco e aplicações financeiras, certo? Então essa demonstração visa então atender aos acionistas, aos empresários, o que tem de entrada e saída de caixa, tá? Para resolver as questões do CRC, precisa ter atento à sua estrutura, mais precisamente a três principais grandes grupos dessa estrutura, tá? O fluxo de caixa, ele tem dois métodos, o método direto e o método indireto. O método direto, ele é mais efetivo, ele visa buscar mais o que entrou e saiu de caixa efetivamente, valor expressivo, tá? Efetivo e expressivo no montante que foi retirado ou entrado dentro da empresa. O fluxo de caixa indireto, ele visa demonstrar as variações partindo do lucro líquido do exercício antes do imposto de renda e contribuição e tirando os efeitos que não são caixa. O que são esses efeitos que não são caixa? Depreciação, equivalência patrimonial, variações monetárias. Então, são contas provisionadas que não mexeram no caixa da empresa. Então, o método indireto visa demonstrar a variação partindo do lucro líquido, mas chega também no mesmo resultado do direto, tá? São escolhas que a empresa faz de demonstrar em critérios diferentes, mas o valor de caixa deve ser o mesmo, tá? Enfim, para resolver as questões CRC, tem que ter atentos a esses três grandes grupos, tá? Que eu botei em ênfase aqui. Caixa líquido das atividades operacionais, caixa líquido das atividades de investimentos e caixa líquido das atividades de financiamento. Então, isso é muito importante você gravar os três principais grandes grupos, tá? E da onde que ele vem? Eu botei aqui em vermelho, que é importante saber as contas que englobam esse grupo, tá? As atividades operacionais parte das contas do ativo circulante e passivo circulante, exceto as contas de financiamento, que vão lá pro grupo de atividades de financiamento, tá? Então as contas das atividades operacionais são todas aquelas que envolvem esses dois grandes grupos do balanço patrimonial. Da onde que vem essas informações? A gente extrai do balanço patrimonial que formam o nosso fluxo de caixa, tá? O segundo grande grupo é as atividades de investimentos. Da onde partem essas contas? Do ativo não circulante, que é o realizável a longo prazo, os investimentos da empresa, o imobilizado da empresa, tá? E o intangível. O líquidos usados nas atividades de financiamento, ele parte do passivo circulante e não circulante, ou seja, os empréstimos bancários, os financiamentos de imobilizado, tudo partem desse grupo. E também quando existe uma integralização de capital, que envolve o patrimônio da empresa, também gera essa informação para dentro desse grupo aqui, tá? Quanto isso, atividades operacionais, atividades de investimentos e atividades de financiamentos envolvem caixas, ou seja, entra e sai no momento que tu paga um fornecedor, no momento que tu recebe o valor, tá? Recebimento de cliente. Dos investimentos, quando tu compra imobilizado, vende imobilizado, empresta dinheiro a controladas, recebe dinheiros a controladas. Dos financiamentos, paguei empréstimo bancário, recebi empréstimo bancário, fiz uma integralização de capital. Então, isso são as contas e registros que envolvem esses grandes grupos, tá? Enfim,
Nesse sentido, existem duas palavras mais usuais que estão nas questões do CRC. E quais são essas palavras? Gerado e consumido. Quando se diz gerado é positivo, quando se diz consumido é negativo. Ou seja, gerado é que a empresa gerou caixa, consumido ela consumiu caixa, tá? Então, quando falar essas duas palavras, fiquem atentos. Gerado positivo, consumido negativo, tá? Então pode haver que o fluxo de caixa das atividades operacionais consumiu mais caixa do que gerado. Então vai estar valor negativo dentro desse grupo. Mesma coisa funciona para os outros. Qual é o teste final? O saldo no início do período e o final do período. Esses dois aqui, a diferença tem que bater com o somatório dos três grandes grupos. Então essa é a dica para resolver as questões do CRC. Ficar atento a esses conceitos e da onde que vem cada conta gerada, certo? Até logo e vamos para o próximo capítulo logo mais adiante. Um abraço.